11 horas, 7 minutinhos. Bom dia para você. Obrigada pela audiência nessa terça-feira. Amanhã de terça-feira, né, gente? Dia 20 do mês de maio. Como passa rápido, meu Deus. Dia 20 de maio, hein? A gente pisca o olho, já é junho. Quando a gente pisca o olho, já é Natal de novo. Pois é, isso todo mundo já sabe, né? É só um desabafo aqui sobre a velocidade do tempo, a percepção da passagem de tempo. Nós estamos ao vivo com o programa Temática e dentro do Temática o Tá na Pauta, mais uma vez, nesta terça-feira, já pelo rádio, 560 no AM, 79.9 no FM, nos outros meios de entrega, entre eles o facebook.com/Rede Tua Rádio, onde nós estamos em live, né, com imagens aqui do estúdio. Falamos para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, Respeito, Segurança e Dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. E financiamento garantido para a sua empresa, RS garante. Olha, hoje nós estamos com um quórum um pouquinho menor no programa, né? Normalmente nas terças-feiras nós temos aqui os convidados tradicionais do programa, que são o Pablo e o Gasparinho. O Pablo hoje está em Brasília, passeando. Tá bem, né, Gasparinho? Tá bem, tá bem. Tá bem. E ficou, então, aqui o Ivanir Gasparim, ele que é empresário, representa o setor privado aqui no programa nas terças-feiras, é uma das forças vivas em Caxias do Sul, exerce funções agora em conselhos importantes, né? Conselho do Cindy Lojas, da SIC e assim por diante. Bom dia, Gasparim, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, né? E uma boa estadia em Brasília trabalhando, né? O Pablo, né? Pablito. Mas que belo dia hoje, quase início de inverno, mas é o momento de olhar para as folhas, né? Que estão ficando vermelhas e é o ciclo da vida. Bonito demais essa estação do ano. De bonito. Tu sabe, Gasparim, que o dia não tá tão assim, entre aspas, bonito no senso convencional, que normalmente a gente atrela a ideia de um dia bonito a um dia ensolarado, não tão quente, não tão frio, Sim. céu de brigadeiro. Hoje não tá esse cenário. Mas tá bonito porque os olhos de quem vê, às vezes, também ajuda a ficar mais bonito ou mais feio, né? E eu tenho notado nos últimos anos, né, com a vinda praticamente de um aparelho na mão chamado, antigamente chamava de telefone celular, hoje é tudo menos telefone, né? Mas assim, às vezes o olho nosso não consegue enxergar o que uma lente de uma câmera fotográfica ou de um celular fazem. Quando você pode fazer alguma experiência, porque é fácil hoje tirar foto e apagar, não precisa gastar a fita, né, Beverly? Filme? O filme, né? Então é o seguinte, existe às vezes uma planta, principalmente agora que está vermelha, você tira um tal do retrato, né? Realmente fica um retrato, porque é coisa da vida, né? E às vezes aos olhos você não consegue enxergar os detalhes que uma máquina consegue fazer, e nós, talvez por estar sempre olhando, nós não conseguimos detectar os detalhes que uma câmera fotográfica consegue para nós. Aquela coisa assim, a gente tá olhando, mas não tá vendo, Não né? Não tá vendo. Até porque a gente passa, né? É verdade. E a gente não olha, infelizmente. E o inverso é tão verdadeiro quanto, né, Gasparim? Porque quantas vezes tentamos tirar fotografias da Lua porque o nosso olho humano olhou para aquela Lua e disse, nossa, que coisa mais linda. Sim. E aí, sem a luz, né, que garante uma fotografia melhor ou pior, muitas vezes o recurso fica diferente. Hoje já tem recursos, né, no próprio celular para fazer de forma mais fidedigna. Mas quantos de nós tentaram resgatar numa fotografia, num retrato, a Lua e nunca conseguimos, porque nunca era parecido. Então, é exatamente essa lógica, né? Quando você, por fotografia, percebe detalhes porque não viu, mesmo olhando, o inverso é verdadeiro, né? Por vezes você viu e olhou e não consegue registrar por mais tempo porque aquilo ficou só no campo do que o teu olho conseguia enxergar. Isso aí. Nossa, que poético que nós estamos hoje, hein? Mas porque eu falei, nós temos principalmente aquelas árvores, a parreira nossa, né, as videiras que perdem a folha, elas têm uma metamorfose nessa época muito grande, né? Nossa, então, para mim, já falei várias vezes, o outono é a melhor e mais bonita estação do ano. Claro, todas têm uma beleza, todas carregam em si seu valor. Ninguém está aqui, ninguém é contra a primavera ou o verão. Não. O inverno.
Mas o outono, tu tens uma preferida, Gasparim? Não tenho, Não não, tem? não tenho, não Tu é tenho. um homem Não, eclético. não, mas eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro, mas eu prefiro, primeiro você não tem muita escolha, deu para ter, ou seja, a gente tem que entender que, agora, essa preparação para hibernação, que a gente chama, é muito importante, e para o ser humano também, eu acho que o ser humano, num dia como hoje também, é um dia de reflexão, acho que isso também é bom, Sim, isso aí, beleza, né? Beleza. isso aí. Com o Gasparim, a gente poderia que ficar batendo papo assim a manhã inteira, porque a gente puxa lá, sei lá, fala de pinhão e nasce assunto, né? Isso aí. Que tem a ver com quem somos, com quem nos constituímos como pessoas e a capacidade de nos tornarmos interessantes, né, Gasparim? Primeiro para nós mesmos, depois para outras pessoas. E desta feita, eu sempre tenho procurado, nas terças-feiras, deixar um pouco mais livre as pautas, porque assim como eu estou falando isso do Gasparim, o mesmo vale para o Pablo. São pessoas que percebem, que veem, que conversam, que dialogam, estão aí em vários lugares. Então, hoje a pauta é livre. Ele já vai passar qual é a pauta que ele trouxe, que é significativa, mas eu quero dar 2 passinhos atrás e voltar, Gasparim, sobre a apresentação que eu fiz de ti, né, sobre a questão de hoje tu estares em conselhos importantes. Você poderia explicar para quem não sabe como funciona essa dinâmica, né, das instituições que tu já representou como presidente, como líder, e depois o vínculo que se faz com o conselho, porque tem gente que não sabe nem do que eu estou falando, Isso né? aí. Na verdade, o que é os conselhos, primeiro o Conselho Superior, né? A maioria das entidades, eu diria que de Caxias, do Brasil e quiçá do mundo, existem os conselhos superiores, que é superiores no sentido seguinte, que essas pessoas já foram presidente ou pessoas ah, que tenham passado pela entidade e feito algum trabalho especial, que são os baluartes que mantêm as entidades, entendeu? Então, a própria SIC de Caxias, quem elege o próprio presidente são os conselhos sindical, que é dos sindicatos patronais, é o conselho deliberativo e o conselho superior também. Então, assim, ó, no sentido de esses conselhos que eu participo hoje, como eu fui presidente, automaticamente você é conduzido para o conselho, né? Isso eu acho que, na verdade, são a gente brinca de vez em quando, nós somos o Senado, né, dessas entidades, né? Mas isso vale para o clube de futebol, tem, às vezes até na comunidade, nas capelas também tem isso, das pessoas mais antigas pertencerem ao conselho. Interessantes, ontem nós fizemos um debate aqui sobre maturidade, né? Foi às 11 horas com o Ronaldo. E foi interessante porque nem sempre maturidade vem junto com a questão de estarmos no processo de envelhecendo, embora a gente ache que sim. E a gente falou sobre essa questão de como a sociedade, de uma forma geral brasileira, valoriza não só a questão do vivido de algumas pessoas, mas essa experiência de vida, né? Essa Sim, experiência de sim. vida que vem junto com a idade. Nos conselhos isso é bem valorizado, Eu, né? eu acho que a maturidade, ela vem da idade, pelo tempo, mas também pela tua experiência em determinado setor, né? Então, Sim. você pode pegar uma pessoa jovem que começou a trabalhar cozinhando com a mãe, ela tem, mesmo com uma idade pequena, menor, ela tem uma maturidade naquele assunto. Então, por isso que a gente deve respeitar, principalmente que a gente fala dos especialistas, né? No assunto. Uhum, uhum. E o Gasparim, eu apresentei ele, fiquei aqui olhando ele enquanto eu apresentava no estúdio, fiquei me dando como se fosse uma apresentação moderna, né? Que a gente inverteu um pouco a lógica, né, Gasparim? Por exemplo, mais anos atrás, ou seja, um pouco mais no passado, o mais adequado, politicamente correto, aquilo que era bem visto, era que a gente ia colocando de forma hierárquica aquilo que era mais importante, as nossas formações, né? Você é formado na faculdade ou tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, vinha por primeiro e assim você ia em ordem decrescente. Depois fez uma graduação em ABC, se fez uma viagem ou uma formação internacional, vinha em primeiro, depois as formações nacionais Sim. e sucessivamente você chegava lá num lugar, né, menor e a gente tinha um pudor em colocar, por exemplo, coisas pessoais, que você é um pai ou é um avô, ou que é agricultor ou não, né? Sim, Hoje sim. inverteu. Hoje o que é mais bonito? Hoje a gente coloca lá na frente, Gasparim é não sei o quê, é agricultor, é avô, não sei o quê, e aí vem vindo para as coisas que são mais, digamos assim, hierárquicas, acadêmicas, né? Mudou bastante. Se fosse fazer uma apresentação assim hoje, o que você colocaria em primeiro lugar? Eu acho que o lado comportamental, né? Você falou isso, né? Porque, às vezes, um determinado curso, conhecimento, ele é de conhecimento geral, ou seja, todos têm quase, né? Mas
Eu acho que dependendo da função e para que eu estaria fazendo, tá? Os Eu teus acho que diferenciais, são né? diferenciais. Depende do momento e para que, para que. Por exemplo, hoje também não colocaria que eu fiz curso de datilografia. Sim. Eu Mas, fiz de Telex, de telex, mas assim, ó, Gasparim. Telex. mas não fez mal, entendeu? Claro que Eu sou dos não. poucos que ainda uso, dependendo se é no computador, os 10 dedos, né? Então, nós somos uma geração que a gente não usa só 2 dedos, né? Sim. Mas isso vale para, como eu falei, depende para que nós vamos conversar, tá? Entendi. Gostei, gostei. Boa resposta. Isso aí. Dependendo para quem eu me apresento assim, o assado. Nós, eu e Gasparim, frequentamos muitos eventos, né? Volta e meia, a gente se encontra, inclusive, nesses eventos, Isso. né, Gasparim? E eu acho interessante, assim, que é uma coisa impensável, porque a gente já vai entrar no tema que também é uma coisa impensável, né? Mas era impensável a gente ir assistir uma palestra, às vezes pagar um ingresso, tirar um tempo da nossa jornada de vida valiosa, né? Porque para mim, Gasparim, é valioso chegar em casa. É valioso sentar no meu sofá. Então, quando eu não vou para casa, quando poderia ter ido, sentar no meu sofá, sei lá, fazer uma refeição melhor, parar um pouquinho, não ter que atender telefone. Quando eu faço isso porque acho que algo vai me acrescentar, tem que ser muito bom. Porque senão eu fico buzina, Gasparim. Perdi de, sei lá, sentar um pouquinho, descansar, ficar no meu sofá para assistir uma coisa ruim. Então me parecia impensável ir num lugar, né, que eu fui para isso, para me qualificar, para aprender, para olhar um cenário e o palestrante, o mediador, o facilitador, que são nomes novos agora, né, o influencer, chegar lá e dizer assim: "Ah, minha apresentação, eu sou fulano de tal e quebrei 5 negócios". A gente já ia para casa se fosse no passado, né? Sim. E hoje a gente acha super legal, né? Mas super legal porque depende da visão. Eu acho que você está entrando já na fase da sabedoria, entendeu? Ou seja, tu tá vendo as pessoas como cresceram e tal, porque você quebrou ou você bateu o pé ou bateu o carro, também é um ensinamento muito importante para nós não fazer a mesma coisa. Então, agora mostrar às vezes só o lado positivo ou às vezes só o que você quer ouvir também é difícil. Não, tá perfeito. Entendeu? Até porque estamos cansados de gente, por exemplo, dá um exemplo comum, de gente falida que é contratado para ensinar a ganhar 1 milhão. Isso aí, isso aí. Isso aí também já não cola Isso mais. aí, E a entendeu? gente também foi nessa palestra, E né? Quer dizer, também já a gente fomos, também já foi já fomos. nessa Isso aí. palestra. E nos encontramos lá e depois tomamos um vinho, né? Isso Eita, aí. nós, né? Agora, esse negócio de ir para casa cedo, ou ir almoçar em casa, ou passar todo fim de semana em casa, eu acho que tem fase da vida. Eu diria o seguinte, para você ter alguma coisa a mais na vida de conhecimento e também financeiro, você tem que fazer alguma coisa fora no horário do expediente, ou seja, fazer algo a mais, né? Se você quer estudar e trabalhar ao mesmo tempo, não vai dar certo. Se você quer fazer algo a mais durante o teu horário de trabalho, também não dá certo, né, Bebe? Eu não estou dizendo que você tenha que trabalhar durante 70 anos, todo sábado e domingo, mas em vez em quando você precisa, ou quando a empresa precisa, isso você vai guardando, você vai plantando e para desfrutar amanhã. Nós falamos há pouco das É uma árvores. poupança da vida, É uma né? poupança da vida. Então, eu acho o seguinte, eu acho lindo você passar 3 meses na praia, mas não dá para você fazer isso quando você está naquela fase produtiva, aquela fase que você precisa produzir. Eu acho que você tem que ter fazer uma reserva para um dia fazer isso. Agora, começar a fazer isso na tua fase produtiva, você automaticamente vai faltar na fase que você deveria estar aposentado ou estar usufruindo da sua vida, né? Eu concordo com talvez não exatamente assim, né, Gasparim, porque eu entendo que nós viemos de uma geração, e sei que vai ecoar em muitas pessoas que viveram nesse mesmo momento cultural que nós, eu, Gasparim, porque somos contemporâneos, né? A diferença de idade não é tão grande assim, nós somos fundamentados, né, moldados na ideia de um futuro. Vou viver hoje um esforço para num futuro usufruir desse esforço. A gente viu aí uma pandemia, as crises financeiras que não é exatamente como a gente aprendeu, não é que está errado. Sim, sim. A gente aprendeu certo, mas a gente foi um pouco ao pé da letra, né? Um pouco mais ao pé da letra. Hoje a gente consegue entender que tem que ter um certo equilíbrio, né? Entre o que você já vai usufruindo, já vai vivendo, mas
de lá para cá, a gente passou por um zero esforço, né? Esforço nenhum. Eu só faço o que me mandam dentro de um quadrado e zero esforço. Tanto é que termos, não nem tão novos, mas termos que ficaram muito conhecidos como meritocracia, né? Sim, Tem que sim. ter. Ó, na nossa geração não precisava ninguém dizer que tu tinha que ter mérito. A gente sabia que sem mérito não chegava a lugar nenhum. Lugar nenhum. Mas hoje, meritocracia parece que é entre aspas, um certificado. Você tem mérito, né? Então a gente tem que achar a mão, um ponto de equilíbrio entre fazer um certo esforço, mas ao mesmo tempo viver, né? Não ser uma coisa nem outra. Acho que talvez para a nossa geração mais madura, Gasparinho, o esforço seja esse, né? É aproveitar um pouco a vida, usufruir um pouco a vida. Não sei se tu já consegue, Sei. mas é um desafio para Mas assim, muita ó, eu gente. acho que a humanidade sempre foi repartida em dois pensamentos. Existe pessoas que trabalham para viver, ou seja, quando preciso vou trabalhar. Meu nome é trabalho. Isso. E por outro lado, não, tem o outro agora que trabalha, que vive para o trabalho, vive para trabalhar, ou seja, agora esse negócio o trabalho me cansa ou o cara está com uma idade super avançada e continua trabalhando, mas o senhor não vai se divertir e tal. Aí você vai ter uma resposta assim de uma pessoa realmente diferente. Mas a minha diversão é trabalhar. Então a Sim. gente não pode julgar as pessoas pela nossa régua ou por uma régua Sim. coletiva, né? Isso acontece também, eu acho que uma coisa assim, pela experiência que eu tenho em entidade, principalmente em palestra, principalmente em palestras abertas, às vezes, principalmente o jovem, ele fica muito decepcionado, às vezes, com algumas palestras. Ah, mas chegou fulano de tal, mas ele não falou nada, tal. Mas, pessoal, para nós viver em sociedade, nós temos que falar o que é permitido, por isso que existe uma coisa chamada liturgia do cargo. Ah, mas aquela autoridade veio ali e não falou nada, mas ela não pode falar. Deu para entender que tem coisas. Ah, mas o cara não abriu, ele não pode abrir o jogo. Então, mas existem maneiras, precisamente isso se aprende muito em administração de empresas, administração de vendas, é ver a informação atrás da notícia. O que aquela palavra quis dizer? Isso para vocês são jornalistas, vocês sabem do que eu estou falando. Agora, às vezes para o público em geral, não. Então, assim, ó, eu diria que a gente sempre aprende como fazer ou como não fazer. Toda vez que a gente vai em qualquer evento, tá? Agora, esperar que você vai numa palestra e o cara vai dizer que o segredo do sucesso é esse, não existe. Agora, a mesma palestra, para alguém pode ser a salvação dele e para outros não enxergam nada. Uhum. Entendeu? Às vezes aqueles, principalmente, e quanto mais a idade chega, só aqueles insights, né? Só uma palavra, só um gesto já muda toda, de repente, pode mudar toda a tua vida. Né? É o que nós estamos aqui dizendo, né? Porque tem uma pecha hoje nas redes sociais em especial, Gasparim, contra os coaches, né? Virou até meme, né? É. Mas é exatamente isso que a gente está reconhecendo, que uma mentoria, um coach, tem um lado que é um exagero e tem um lado que está certo. Então, tem que achar o caminho do meio. Talvez a Sim, palavra sim. seja Mas essa, que, né? na O caminho do verdade, no meio. passado, esse coach seria um conselheiro ou seria também um consultor. Mas o consultor, primeiro a consultoria não pode ficar anos para você, é que nem psicólogo. Se você vai há 30 anos no psicólogo, alguma coisa está errada, concordo? Porque a mentoria... Depende, se o problema for o mesmo, tá? Ah, bom, Agora então se tudo bem. mudou o problema, Mas se mudou o tudo problema, bem, né? né? Mas assim, ó, se você contrata alguém, é para resolver aquele problema, né? Então, Uhum. é óbvio, por mais que você conheça, sempre vai ter alguém que pode te ensinar algo. Sim. Então, o dia que você acha que sabe tudo, você não sabe mais nada. Então, eu acho que isso é importante. E a opinião, a vista de fora, ou seja, quando você pega um mentor, alguma coisa, ele vai te corrigir no sentido seguinte, ó, melhor aqui, faz isso, acerta, né? Ou seja, vocês podem aprender a tocar violão na prática. Agora, Uhum. puxa vida, se você pegar um mentor, alguém que te ensine, você vai produzir melhor e melhores Não há notas. dúvida, não há Isso dúvida. aí. Gente, foi quase meia hora de nem introduzir o assunto que o Gasparim trouxe. Eu vou fazer o seguinte, então. São 11h26. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. E aí, na volta, o assunto proposto pelo Ivanir Gasparim hoje é a gente falar um pouco e esmiuçar e aprofundar essa ideia de que nunca tivemos tantas opções em várias coisas. Gastronomia, moda, relacionamento. Nunca tivemos tantas opções.
mas também nunca ficamos tanto com uma sensação de que parece que não temos opção nenhuma, né? Parece confuso, mas é isso. Diante do muito, parece que a gente não tem nada. Então, a gente vai dialogar sobre isso. Peço licença ao Gasparim. A gente faz um intervalo aqui. E quem quiser vir puxar a cadeira conosco, é só vir no WhatsApp 999530616. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h28. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 17 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Segunda, dia 26, nossa equipe estará ao vivo, direto de Farroupilha, das 8 ao meio-dia, com uma live especial da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Acompanhe pelas redes sociais, @Rede Tua Rádio, entrevistas com os peregrinos, relatos emocionantes e a tradicional missa campal. Cobertura da Romaria de Caravaggio pela Tua Rádio São Francisco. Junte-se a nós neste momento de fé e devoção. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São Rafael, Nova Palmira, Vila Cristina, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa festiva, celebrada pelo padre Oséias, e animação da família Potter. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, galeto, porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adultos R$ 75, 11 a 13 anos, 35. Reservas com Esmael Delagostino, 999-831937. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática.
O que acontece é assunto. Bom dia. 11h32, eu e Gasparim já estávamos aqui no intervalo. O intervalo é divertido, né, Gasparim? A gente começa... Vou contar, a real, nós estávamos aqui discutindo sobre o bebê reborn, né? Eu e o Gasparim. É engraçado porque o Gasparim não é Nutella, né? É raiz. Então, falar do bebê reborn com o Gasparim com a minha é divertido. Idade, é que eu sou veteto já, entendeu? Então, pelo amor, sabe? É divertido. Deixa pra lá. Bebê Deixa pra reborn, lá. deixa pra lá. Gasparim, vamos falar então sobre isso que você trouxe, que é muito relevante também. Nunca na humanidade tivemos tanto. A gente tem muita coisa. Gente, o que é a despensa da casa das pessoas, Gasparim? O que é a despensa da casa das pessoas? E na hora que a gente vai dizer assim, vou fazer uma comida, não tem. Não tem. Não tem. Ou então, múltipla escolha, né? Você tem múltipla escolha e dá a sensação de que você não tem escolha nenhuma. Eu sempre que tenho essa abordagem, já fizemos algumas sobre elas, com viés talvez diferentes, Sim. sempre me vem a ideia do corredor do extrato de tomate. Sempre. Gente, eu me criei ouvindo a minha mãe dizer que tinha 2 tipos de massa de tomate. Hoje, massa de tomate, as pessoas nem sei se sabem o que é, porque tem extrato, que seria a massa, tem molho, tem tomate pelado, tem mais marcas no mercado, tem o molho de tomate, o molho pronto. É um universo. Eu me canso, vamos fazer outra massa, vamos fazer uma massa que não vai em molho. Isso aí. Eu levantei esse assunto até porque eu vi nas redes sociais um comentário, né? Mas isso se fala entre amigos também. Quem está nos ouvindo agora e tem uma certa idade, que tem filhas em casa, principalmente, o filho também, quando você vê um casamento, uma festa, hoje vira quase um trauma. Porque não tem aquele sapato que eu gostaria. Aí você abre o armário da criança lá, tem 49 pares de sapatos diferentes. Eu levanto isso porque esse excesso de opções, ou seja, nós temos opção em tudo. Nós vamos num buffet de sorvete, pessoal, a gente não tem produto lá que você não conhece. Você acaba se estressando, né, pelo excesso de opção. Isso vale eu como consumidor, eu como escolhedor, mas vale também para o mundo do negócio. O que acontece numa loja hoje de calçados? Você tem 200 tipos de sapato para mulher. E aí, no sábado de tarde, você fecha às 5 da tarde e 5 para 5 chega um casal e te pede aquele que você não tem. Por que ela pede aquele que você não tem? Porque ela viu em algum local, e na verdade ela não quer nem comprar, ela quer comparar com os outros 500 que você tem. Então, assim, ó, eu tenho notado, no que eu li nas redes sociais, né? Que, principalmente para os jovens, para a criança, acaba sendo esse mundo estressante. A palavra é essa, você vai num buffet aquilo. Agora, daqui um pouco você vai almoçar. Comece a olhar o comportamento de algumas pessoas. Tem umas que vão e voltam. Uhum. E para umas precisaria ter 3 pratos, porque ela queria experimentar tudo. E principalmente a criança bem pequena, ela senta na mesa e reclama porque deixou de comer outro. Então, quando você escolhe um par de sapato de 500, você deixou de pegar os 499. Então, em vez de você uma sensação boa... De trazer felicidade, traz infelicidade. Traz infelicidade, porque quando você escolheu entre 100 opções, você escolheu só uma, você deixou de pegar 99. Claro, Gasparim, me permita, vamos esmiuçar um pouquinho, porque o raciocínio é bom, né? É claro que não é para todo mundo, a gente está falando aqui de uma média geral, que é o sentimento que a gente fica. Tem pessoas que vão deixar os 499, vão pegar um par de sapato e vão ficar muito felizes. Mas tem ficado cada vez mais raro, isso é um fato. Tem ficado cada vez mais raro e a tendência é que nos próximos tempos, essa pessoa que ficava feliz deixando os 499 para trás e ficava com... Ela tende a também ficar infeliz, porque nós estamos entrando numa energia, que é a energia do temos muito, mas estamos infelizes. Tem vários teóricos que falam disso, Bauman, da sociedade do vazio, do consumo, do espetáculo, mas sem teorizar, trazendo para nós, para a vida prática, eu vou te dar um exemplo, me aconteceu ontem, Gasparim. Ontem.
Fui almoçar, quero até inclusive agradecer, Maria Helena Lacava, estava de aniversário ontem. Opa. E aí ela me chamou, Beverly, quer almoçar comigo? Claro, vou lá abraçar minha amiga, né? E tu não tinha nem como dizer não, né? Só te convidou, né? Deus o livre, né? Isso aí. Fomos almoçar num buffet, né? Chegamos lá no buffet com aliás, um restaurante que ela escolheu, mas que eu adoro, ainda bem, né? Deu match. E aí chegamos lá no restaurante, às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu viveria de buffet, eu viveria, porque eu acho, assim, muito legal. Chegamos lá, não vou sempre, porque né, N coisas, mas enfim, chegamos lá no buffet, tinha muita coisa, Gasparim, mas pensa muita coisa, muita salada, muitos tipos de carnes, grelhados, carboidratos, outras proteínas, e neste restaurante eles colocam, às vezes, ou variedades de sopa na entrada, ou sushi, ou pizza, ou risotos. Pensa que ontem tinha, como é que se chama aquele que é com chocolate? Fondue. Tinha fondue, Meu tinha um Deus. pouquinho de sushi e tinha risotos. 3 tipos de... Na entrada, Gasparim. Só faltava me dizer que não tinha O coisa que tu resto tudo. gostava, Não, né? escuta porque a história é boa. Aí eu peguei um pouquinho de sushi, não tinha muito, era uma travessa de sushi, né? Peguei um pouquinho de sushi, me servi de algumas outras coisinhas e fiz o meu primeiro pratinho, porque buffet é assim, né? Você sabe que porque você é muito estimulado, você vai comer mais do que você comeria em casa. Pronto, Sim. é isso. Então também tem isso, você fica super estimulado que talvez não precisasse. Quando eu fui na minha segunda rodada para pegar mais alguma coisa, sabe? Eu já tô satisfeita, eu vou pegar mais alguma coisinha porque é tanto estímulo. Não tinha mais o sushi, acabou. E no lugar do sushi eles colocaram, nem me lembro o quê, uma outra coisa qualquer. E eu disse, nossa, fiquei frustrada, Gasparim. Que triste que eu fiquei porque eu queria pegar mais um sushi. Veja, eu já estava satisfeita, não precisava mais. E assim, já tinha provado. Se o motivo era assim, vou comer para provar, é exatamente o que você fala. Precisava ter ficado frustrada porque não tinha mais um sushi? Não, mas eu fiquei. Juro por Deus, eu fiquei. Não tem nada contra o restaurante, mas a sensação que deveria ser de plenitude virou imediatamente uma insatisfação. Eu diria para ti, é um pecado. Não, tu eu cometeu sei. um pecado. É verdade. Mas Não sair brigando com ninguém. Mas eu sei, Bebe, mas tudo bem, mas intimamente, entendeu? Na ideia é isso, eu não estou dizendo que a pessoa seja culpada e tal, eu estou dizendo que nós, como pessoas, estamos se frustrando mas aí com que o tá. excesso de opção. Aí que tá, Gasparim. Quando tu diz assim, não tem importância porque você saiu frustrado, lembra daquela pessoa que eu disse que se comprou um sapato e ficou feliz, tá ficando raro e tende a entrar no rol dos outros, é a mesma coisa. Porque você ficar um pouquinho frustrado intimamente, mas tudo bem, terminou bem a refeição, foi embora, ficou feliz por ter acesso a um buffet, tá ficando raro. Porque o que acontece? A próxima etapa é você lá reclamar com o dono do buffet. Isso. Pô, mas acabou, não vamos botar mais, mas eu te queria marcou, mais. deu para entender que essa marca, que você, por ter contado isso, te marcou isso. Sim. Deu para entender que quando eu levantei esse assunto, e isso tá ficando chato não, mas assim, ó, nós estamos ficando estressados pelo excesso de opção. Vamos lá, lendo essa reportagem, por que eu entrei nessa reportagem? Hoje, na venda da internet, que ela vem com um tsunami, ou seja, a pessoa do interior do Brasil, do mundo, está comprando alguma coisa pela internet hoje. Só que você tem 7 dias para devolver. Só que tem plataformas que não sabem mais o que fazer com os produtos devolvidos, porque tem custo. Você imaginou você comprar um tênis de um outro país e ter 7 dias, se você não gostar, devolver. Só que de cada 100 que estão vindo, 30 está sendo devolvido. Porque você tem a opção de devolver. Então, eu estou dizendo que nós estamos num círculo vicioso que talvez, amanhã, talvez daqui a um mês, a Beri vai ter que ir num psicólogo ou num tratamento qualquer, porque naquele dia faltou um sushi a mais. Sim. Entendeu? Tu Então, sabe, assim, Gasparim, eu até gravei nas minhas redes. agora você imagina uma cabeça de criança. Sim, eu entendo o que tu quer dizer, que ainda está numa formação, ou de um jovem que ainda tem ainda uma etapa de vida para amadurecer um pouco mais. Certo. Eu entendo, mas esses dias eu cheguei a gravar nas minhas redes sociais, que eu uso para desabafar, às vezes, etc., do quanto eu percebo
eu mesma, comigo mesma, como eu tô com dificuldade de lidar com frustrações. Nem na vida fictícia. Eu olho lá num produto cultural, uma novela, Avenida Brasil. Se eu fosse assistir, eu não poderia assistir Gasparim. Eu não poderia assistir, porque eu olho, já me dá uma revolta. Mesmo eu sabendo que aquilo é uma ficção. Aquilo é uma ficção, não é real. Só que eu não consigo me divertir mais com aquilo, porque na vida a gente já está muito frustrado. É isso que você está falando. Sim. Nós já estamos ficando tão frustrados na vida que nem quando é uma ficção a gente não consegue mais olhar num exercício de imaginação. Nossa, se fosse assim, que injustiça, que ruim. Ah, teve um ator que filmou bem, o cenário foi bonito. Não consigo mais. Gasparim, não tô conseguindo. Veja, é uma etapa. E aí você fala assim... Vamos precisar de tratamento. Certamente tem muita gente que já precisaria de tratamento, Gasparim. Não, e você cria um clima não amistoso. Vamos lá. Quem está nos ouvindo agora, principalmente quem é vó, avô ou pai, você imagina fazer um almoço bonito no Dia das Mães, por exemplo, e um neto ou alguém dizer na mesa que não tem nada o que ele gostaria. Como já acontece. A gente olha, abre a geladeira, não tem nada de bom para comer. Não tem nada de bom. Olha, Bebe, eu vou te contar um exemplo, assim, isso vale para um automóvel, vale para todo mundo. No supermercado, às vezes, né, você já está na fila pagando e alguém do outro lado diz, mas eu acho que eu esqueci mais alguma coisa. Daí o cara volta, né, entendeu? Então, o tempo quanto maior a opção, mais tempo você tem e mais frustrado você vai. Novamente, quando você escolhe um, você deixa de escolher todos os demais. E isso vale para o mundo industrial, comercial, para quem está atrás do balcão, e vale para quem está na frente. Então, eu vejo pessoas, e aí, claro, né, o choque de geração. Puxa, mas no meu tempo eu não tinha escolha, eu só tinha aquele par de sapato. Eu tinha um sapato preto e um marrom. Quem tinha dois, né? Aí a pergunta, mas você era mais feliz? Não, não tinha esse estresse de ter que escolher. Eu sabia que para a missa era esse sapato e para o baile era esse aqui, entendeu? Então, não tem. Agora... E gera uma expectativa muito grande, né, Gasparim? Hoje de manhã eu estava zapeando na internet alguns vídeos e aí apareceu um humorista, né? Que eu gosto de assistir, e dei uma paradinha de 20 segundos para ver algo que ele estava falando que me chamou a atenção, e era algo mais ou menos assim. Puxa vida, ele estava tentando abrir, Gasparim, a fita adesiva. Sabe, pode ser o famoso, entre aspas, durex, a fita adesiva. Tem vários tipos, né? Ele estava com uma fita adesiva lá de um determinado tipo, acho que era isolante, e tentava achar... sabe quando você cola? Porque ele vem com uma mabinha, né? Que é para você pegar. E para começar. O certo seria que alguém, o último que usou, deixasse a abinha. O que acaba acontecendo? Sempre, inevitavelmente, a pessoa não deixa mais a abinha, não faz uma marcação, e aí você fica tentando achar onde é que é o barato. E o mais engraçado, quem nunca, né? Vai numa arranhadura, numa dobra, e fica passando a unha achando que é ali. Não é. Não é ali, é outro. E a analogia que ele fazia era, o ser humano foi para a Lua, né? Conseguiu inventar um aparelho que vai para... Não conseguiu inventar um negócio que, né, aquela abinha fique sempre para cima, né? Sempre. E isso me fez lembrar um pouco o que você está falando, que é um pouco disso. Quando a gente vivenciou que pode ter 500 tipos de sapato, que pode ter um buffet com muitas variedades, que pode ter múltiplas escolhas, a gente olha para as coisas que não foram inventadas ainda e a gente fica com raiva. Veja, fica com raiva da fita adesiva. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa... não são coisas do mesmo tipo. Vamos escolher um filme na net, em qualquer plataforma, no domingo de tarde. Aí você bota e tem... novamente, você tem 1000 filmes para gozar. E aí você assiste... Eu durmo antes. Mas aí você fica frustrado porque você não viu os outros. E na segunda-feira, quando você fala daquele filme para um amigo, ele não assistiu, mas ele te fala do outro que era melhor. Daí você fica mais frustrado. Ou seja, a tela do computador... eu estava olhando também... A gente não consegue mais ver um filmezinho que dê mais do que 30 segundos, que o cara já passa pela coisa. Então, novamente, a pergunta que fica no ar, né? O excesso de opções te transforma em uma pessoa mais feliz ou mais triste? Sim. Ou mais frustrado, né? Isso vale também, por exemplo, eu já fui, como é que chama, não é conselheiro, mas na universidade, para quem está fazendo estágio final lá, o TCC, orientador.
se você não abrir as opções e começar a pesquisar todos os livros do mundo, você começa tal, você não termina mais. Você vai ficar louco e vai chegar no dia da banca, você não fechou e vai rodar. Sim. Ou você fecha, né? É o caso do restaurante também. Eu sempre digo, restaurante bom é aquele que faz há 50 anos o mesmo prato. Quando o cara começa a não vender bem, começa a quebrar, ele começa a botar outros produtos, né? Não estou falando do buffet, eu estou falando do demais. Sim. É porque ele está quebrando. Porque nós, como seres humanos, temos que pensar o seguinte, como é que funciona a cabeça? O dia que me deu vontade de comer galeto, eu tenho que pensar naquele local. Uhum. Eu não posso fazer tudo. Mas, novamente, é um drama, não sei, pessoal que está nos ouvindo, se isso acontece, né? E eu já vi uma coisa que me machucou, num grande restaurante bom, um dos melhores restaurantes do shopping center, o pai e a mãe sentaram, o filho pequeno começou a chorar, um teve que levantar e ir num outro bar, outro restaurante, pegar a comida diferente para ele, para o guri jantar junto naquele restaurante. Realmente é algo assim que... Como é que você está estruturando a sua família, né? Porque não é possível, né? E aquele restaurante tinha opção de 20 pratos, né? Mas não tinha aquele prato que a criança queria. Aquele ato do pai, né? Levantar do restaurante, a mãe ficou sentada, foi lá e contentou aquele momento. Será que eu não estou criando um monstro na minha casa, né? Porque Tô ajudando ou tô atrapalhando? Estou né? ajudando ou estou atrapalhando? Porque não é, a vida não vai ser sempre assim, né? De querer sempre que eu quero. Mas também como pai, como avô, como uma pessoa mais de idade, às vezes a gente se sente um pouco cansado, um pouco desanimado, né? Vamos lá, você faz um baita almoço no domingo e convida algumas pessoas e aquela pessoa, mas isso eu não gosto, não tinha sushi, não tinha isso. A bebida, a mesma coisa. Você vai numa gôndola de cerveja hoje, ou você compra da promoção, ou você tapa os olhos e bota para dentro, né? Porque o diferencial é muito grande, né? Sim, então é o seguinte, a pergunta é essa, é um mundo maravilhoso, nós temos opções fantásticas, é gostoso isso. Só que, de alguma forma, por ser gostoso, em vez das pessoas ficarem felizes, parece que as pessoas estão mais infelizes. Tem que ter um limite, eu entendi o teu ponto. O ponto é até onde vai, né? Qual o limite? Porque se não tivermos um limite, já está difícil onde a gente está. A múltipla escolha, ela não está trazendo felicidade, ela está trazendo angústia. Já chegamos a essa conclusão, uma certa frustração. Eu já me aconteceu também, Gasparim, olha só, né? E estou falando de mim porque eu posso falar, né? De ir, sei lá, comprar uma roupa, né? E a gente faz adaptações, né? Essa roupa tem, por exemplo, um vestido, tem a flor do lado direito, tem o mesmo vestido numa outra cor, tem o mesmo vestido com a flor do lado esquerdo, tem o mesmo vestido com um outro tecido, com a flor atrás e assim sucessivamente. E aí você vai, prova, e você acha um que gostou, nesse mundo de múltiplas escolhas. Eu disse, não, eu quero então nesse tecido, quero nessa cor, mas aí eu queria a flor no pescoço. Não tinha. O que a gente acaba fazendo? Vai comprar uma outra coisa, desiste do vestido. Desiste. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de fato, a gente poderia ter encerrado a jornada de compra ali e ter ficado feliz. Mas como a gente viu que tinha assim, tinha assado, tinha de outra maneira, tinha de outra... A gente começa a achar que tudo o que eu quero é possível e tem que ter. Sim, talvez tudo o que eu quero seja possível, tem que ter, e a minha jornada, né, andando um pouco mais, eu vou encontrar. Mas a pergunta é, vale a pena continuar? O que eu estou perdendo, literalmente, né? O que você está perdendo? Na verdade, o que mais, você né? está buscando? A palavra talvez... E outra, mesmo que o lojista, naquele momento, te fornecesse em 5 minutos um vestido com aquela rosa no pescoço, uma flor, talvez você ia ver que não era tão legal, porque no teu inconsciente... Sim. O único lugar que não tinha a flor era no pescoço, no teu inconsciente, talvez você acharia que aquele local ficaria melhor. Eu vou te dar Tem uma emoção embutida aí. Há muitos anos atrás, eu queria trocar a minha televisão. Eu peguei um dinheiro, né? Eu ainda gosto de dinheiro, eu botei dinheiro no bolso, né? Eu vou comprar uma televisão numa das maiores lojas de Caxias. Como eu nunca tinha comprado televisão só quando eu casei, já era colorida, eu acho. O que aconteceu?
eu fui para casa com o dinheiro no bolso de novo, porque tinha tantas opções de televisão. Beverly, eu só saí para comprar uma televisão. Só que daí o vendedor me deu tantas opções, tamanho, vira para cá, puxa para cá, tal. Eu peguei, nem tirei o dinheiro do bolso, fui embora. E bem provável, acho que eu demorei 2 anos depois para trocar minha televisão velha de casa. Por quê? Porque no meu inconsciente era só ir lá pegar a televisão e levar para casa. Mas quando eu cheguei, é tanta opção que acaba você... E óbvio, qualquer uma que eu levasse, eu ficaria frustrado. Sim. Porque televisão você não troca todo dia, né? Sim. É a mesma coisa hoje. Então, o excesso de escolha te leva uma angústia e o errar é muito grande. E tem uma coisa que você trouxe com esse exemplo da televisão, Gasparim, que está embutido em todos os outros exemplos que a gente deu e que também é verdadeiro. Não sei até que ponto ele é relevante, mas ele é verdadeiro, que é ao passo que você optou por essa tecnologia embutida lá na televisão, assim como o aparelho de celular hoje ele vem com tecnologias embutidas, né? Eles fazem ligações e o resto tudo. Então, o resto tudo, muitas vezes, é o teu diferencial de comprar esse ou aquele. Nessa televisão, por vezes, você tem, sei lá, Bluetooth, tem Wi-Fi sem antena, não sei o que. Mas aí tinha uma outra semelhante, uma outra marca, que tinha uma outra tecnologia que nessa não tem, em detrimento de alguma outra coisa. E você fica se perguntando, fiz a melhor escolha para o meu uso? Porque, na verdade, a gente não domina tudo aquilo. A maioria das coisas que nos são oferecidas, Gasparim, a gente não domina. Aquela coisa da cerveja que você disse, né? Qual eu vou escolher? Eu não sei. Eu não vou teria que provar todas elas para poder saber qual eu gosto mais, né? Sim, sim. Então, tem ali também será que eu fiz certo? Será que eu tomei a melhor decisão? Uma certa insegurança, né? Tomei a melhor decisão, fiz a melhor escolha. Isso vai impactando a vida da gente, né? Gasparim, sobre o exemplo que eu falei do restaurante, né, de não ter alguma coisa, a gente ficar frustrado ou não ter a reposição, como eu mencionei, eu estava me dando conta ontem também que esse mega estímulo que se faz tendo muitas opções, e eu não estou nada contra, eu acho legal. Sim. Ter bastante variedades, eu observei que tem algumas crianças que vão se servir e acaba, os dois extremos, né, aquela que não come nada, que só come batatinha e arroz. E aí, então, só pega a batatinha e arroz, o pai e a mãe não adianta nem botar outra coisa no prato, porque a criança não vai comer, ou reclama, ou já chora quando coloca no prato. Colocou no prato, já reclama, porque não pode encostar. Não pode encostar uma folhinha de alface na batatinha, porque a batatinha fica contaminada. Estraga, Esse é o mundo. Ou aquela outra, que seria eu na fila da infância de novo, que quer botar tudo no prato. Tudo, porque assim, isso aqui tá bonito, eu quero provar. Isso aqui tá bonito, eu quero provar. E o que acaba acontecendo? Não dá conta de comer. E aquela família paga por aquilo. Né? Ou a mãe não come agora, vai comer o que sobra dela. Então, também, né? acaba comendo. Comer aquilo, né? Não sobra nada. Não né? sobra. É isso que eu quero te dizer. Daí a mãe se obriga a comer sempre a sobra da criança, que também está errado, tá né? Tá errado. Não. Então veja que mundo de múltiplas escolhas e o quanto ele impacta, né, na vida das pessoas. Deixa eu trazer alguns ouvintes. A Martita, da Angelete, do bairro Madureira, mandou um abraço, está te acompanhando. A Beatriz Tessari Vivan, a Ana Célia também, o Tony Valim, a Lili Paludo, a Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, a Saletinha também está com a gente. O Spader, né, do bairro Petrópolis, ele diz o seguinte: nessa linha, eu acho que conheci a primeira pizzaria de Caxias, que era a Bianchi, próximo da Rádio São Francisco. Era boa nas opções de pizza. Era boa, mas as opções de pizzas eram poucas. Hoje em dia tem 1000 opções de pizzas, mas eu já escolho as antigas. Bom programa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele nem se autoestimula. Tem lá um cardápio com 1000 variações possíveis. O que ele faz? Para não ter problema, ele já vai nas antigas. Quando eram só algumas opções e começou o buffet a variar, ele dizia, que ruim aqui na Bianchi, né? Só tem essa e aquela. E agora ele nem olha as outras, né? O precursor do Jordani, né? Bem aqui na esquina, né? Mas ali o que vem com a idade, né? O degustar é diferente de comer, né? Eu não sei o Bianchi qual é a idade dele, né? Mas você chega com uma certa idade. Vamos imaginar agora, tá? Tudo bem. A Beverly demorou anos para fazer um sorvete de açaí, tal, diferente. Aí tu sentiu o gosto do açaí.
Aí você vai num buffet aquilo e você está com fome aquele dia e você bota 10 tipos de sorvete e depois mistura os 10 juntos e tal. O que você está comendo, você não está degustando. Deu pra entender? Eu acho que o Bianchi deve ser, se ele foi nessa pizzaria Bianchi, ele deve ter quase a minha idade. Nós já temos naquela fase de degustar, né? Eu acho que o ouvinte, como é que é o nome dele? É o Spader. O Spader, né? Eu acho que nós estamos com a mesma idade, né, Spader? Eu acho que nós estamos degustando. E degustar é gostoso. Sim. Porque daí você, em vez de pegar 30 tipos de pizza, né? Você vai pegar uma pizza e vai degustar aquilo, vai ter um prazer de comprar. Então, vejam que nos melhores restaurantes é isso. Você demora um pouco para ser atendido, mas você vai comer aquilo, né? Diferente. Agora também, vamos ser justos, né? Esse restaurante que você ontem, talvez esteja lhe ouvindo aqui os donos, você não foi mal atendido, tinha de tudo, né? Nossa, só colocou bem. e não tem como também num buffet, porque o buffet só tem uma maneira de sobreviver. Ele tem que servir e ser vendido tudo quase, né? Tá certo. Então, assim, ó. Não, perfeito. Perfeito. E assim, eu me alimentei maravilhosamente bem. É só porque na hora, é naquele exato momento, é só. Depois você até esquece, né, Gasparinho? Sim. É naquele exato momento que você foi lá, pegou o garfinho e disse, agora eu vou pegar. Não tem mais. É uma pequena frustração, mas que faz a gente pensar mas que sobre fica o assunto, no inconsciente, né? Por que parece que você ficou marcada por isso, mas veja o seguinte, você tem, talvez nós somos egoístas como seres humanos. Você tem 100 produtos maravilhosos e uma só coisa diferente. Olha o nosso exemplo. A gente vai no melhor festa, casamento. Como é que está o casamento? Maravilhoso, mas o cafezinho estava frio. Mas o cafezinho estava frio. Gasparinho, o Spader colocou a questão das pizzas, né? Eu sou o tipo de pessoa, não sei que tipo de pessoa tu é na pizzaria, mas eu sou aquela pessoa que as minhas pizzas são margarita, filé com palha e tem mais uma que eu sempre... E baiana, que eu gosto apimentada. O que acontece quando eu tento variar? Porque é exatamente isso que o Spader está falando. Se você vai num rodízio de pizza, que a gente vai menos, né? Vai ficando mais velho, não consegue comer tanto rodízio, mas digamos que foi, tudo bem. Passou, não gostou, tá tudo certo. Mas se você vai pedir em casa, que é o que a gente acaba fazendo, né? Você olha lá as opções todas daquela pizza e aí você escolhe, né? 2 sabores, 3 sabores. Você vai nas tradicionais e aí quando chega a pizza você pensa, mas eu sempre peço as mesmas, eu devia ter mudado. Aí na próxima que você faz, não, vou mudar uma. E aí aquela uma que você mudou, puxa vida, não gostei, devia ter pedido as tradicionais. Não é assim? Mas é o excesso. Vamos lá, nós não falamos lá do pessoal, né? Eu acho que os relacionamentos humanos, né? Estão também com excesso de opções, né? E tem que ver as frustrações, né? Os riscos que nós corremos, né? Nós temos que ter muito cuidado com os riscos, né? E acaba, às vezes, a nossa vida tendo problemas, né? Nós podemos, que nem o excesso, se eu tenho excesso de opções e eu posso comprar, vamos pensar numa comida, eu tenho um limitador, que é o nosso organismo, né? Então, também a nossa vida pessoal, nós temos que ter cuidado com o excesso de opções. O Spader te responde, ele diz, olha, por pouco, Gasparinho, tenho 7.0 e já começou a fazer a lataria. Opa, eu estou com 6,5, então o Spader estamos na mesma faixa. Já começou a fazer a lataria. Isso aí. O Caio do São Leopoldo diz o seguinte, sorvete, bife, pego sempre o mesmo sabor antigo. Ameixa, morango, o sorvete, né? Combina para mim sempre, né? Tá certo, é isso aí. Deixa eu ver a Paty Tomazini, né? Diz o seguinte, gente, verdade, passei por isso, Gasparinho, que tu passou com a televisão, ela passou com o celular. Ela acabou não comprando porque tinha tantas opções que ela se perdeu na escolha. Muito programa. Voltou para casa com o velho. Isso aí. Voltou para casa com o velho. Gasparinho, para fechar. Não, eu só lembrando, eu ia contar uma piada aqui, mas as mulheres querem deixar seu marido meio maluco em casa, é só esconder o controle da TV ou das coisas, entendeu? Porque a pessoa não consegue nem assiste, eu também sou assim, né? Eu não consigo assistir um filme completo, né? Porque eu gostaria que a televisão também fosse que nem o celular e ir passando rápido. E isso também é uma frustração. Não dá para acelerar, né? Eu tentei ler livros no aparelho celular, eu não consigo, porque eu acabo comendo folhas e eu quero ir logo no final, né? Então eu continuo lendo os livros fisicamente porque eu não consegui me disciplinar primeiro no tablet e agora também no celular. Que loucura. Obrigado, hein? Abraço, Gasparinho. Até semana que vem, viu? Um abraço forte. 12:01, a gente vai ficando por aqui no programa
está na pauta de hoje. Ele fica armazenado